A paz do Senhor Jesus, povo amado do Senhor, que quem vos fala é a irmã Jéssica. Quero deixar, o devocional nessa tarde, que se encontra-se lá em Jeremias, capítulo 18, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Nesta tarde o Senhor vem ao nosso encontro. Aleluias. Nos convocando a se levantar. Aleluias. E descer à casa do olheiro, porque lá ele nos fará ouvir a palavra dele. Aleluias. Quantos de nós estamos, aleluias, tão sobrecarregados no dia a dia, que esquecemos, aleluias, de descer na olaria para falar com o Pai. Esquecemos de ir até a olaria para ouvir as palavras que o Senhor tem para nós. Até oramos, até meditamos na palavra, mas não tiremos um tempo de qualidade. E muitas das vezes nós estamos esfriando espiritualmente porque nós não descemos à casa da oração. Nós não estamos atentos à voz do Senhor. E o Senhor nessa tarde nos convida, assim como Ele convidou a Jeremias a se levantar, a se colocar de pé e a descer. Ei, é Deus despertando mulheres, é Deus despertando homens a se levantar e descer na casa do oleiro. Primeiro te levanta, te posiciona, te coloca de pé, depois desce na olaria, porque quero falar contigo. Ei, vai ter momentos que Deus vai usar os profetas para falar conosco, vai sim. Mas vai ter momentos que Ele mesmo vai vir ao nosso encontro. E se nós não tivermos atento à voz dEle, aleluias, nós vamos ficar desapercebidos, sem direção. Nessa tarde é o Senhor direcionando você. Levanta, desce na oração, porque eu quero falar contigo. Tenho eu coisas grandes, mas desce na minha olaria, desce no meu tratar. Oh, aleluias. No versículo, aleluias, em diante vai dizer: e desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Perceba que Deus está sempre trabalhando. O olheiro está trabalhando por mim, por você, porque essa inquietação, porque esse desespero, se Deus está no controle da tua vida. É tempo de eu e de você voltar-se para Deus, para a olaria e permitir ser tratado, moldado o nosso caráter. Não é tempo de correr da olaria, não. É Deus te convidando, Ele quer te refazer de novo. Tem muitos aqui que estão, aleluias, quebrados, estão como vasos rachados. Deus quer consertar, Deus quer trabalhar, Deus quer moldar o teu caráter, Deus quer decanta lá e assou, mudar a situação, mas é preciso você te levantar e descer na olaria para ser lapidado. Deus só lapida barro humilde, que entende que tem que descer e se humilhar perante a Deus. Não é se humilhar perante o homem, não. O homem não tem nada para te oferecer, mas Deus, Ele tem tudo. Então humilha-se no pé do Senhor, desce nessa olaria da intimidade. Desce na olaria da busca, desce na olaria da forja, aramanto e decanta, porque Deus quer forjar a tua vida.
É Deus te convidando para se deixar ser trabalhada a tua estrutura. Ninguém é grande o suficiente para ser, aleluias, autossuficiente. Entende? Ninguém é tão bom o suficiente para andar sozinho. Você precisa ser direcionado para o Pai. Você não pode agir com as forças dos teus braços. Eu não posso agir com as forças dos meus braços. É Deus nos convidando. Levanto e decanta, desce. Desce, deixa eu trabalhar. A roda estava em movimento. Jeremias estava vendo aquele vaso sendo trabalhado em movimento. Perceba que Deus está movimentando áreas que é preciso ser trabalhadas e nós estamos questionando o porquê disso, o porquê daquilo. Ei, é Deus movimentando as áreas, trabalhando, mexendo na estrutura. E muitas das vezes nós questionamos. Deus não está te convidando para questionar, mas Deus está te convidando para te levantar e descer na humildade, entender que é Ele que trabalha por ti. Entender que é Ele que molda o teu caráter, que é Ele que faz, que é Ele que move, é Ele que tira, é Ele que limpa, é Ele que traz para perto, é Ele que muda o decreto, ramanto e decai. Não é na nossa força. Oh, aleluia. Perceba, no versículo 4, vai nos dizer: como o vaso que ele fazia de barro e se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Ei, eu não sei como você encontra nessa tarde, se é quebrado, se é rachado, se a tua estrutura já não suporta mais, se já foi tão magoado, tão machucado, aleluias, que você olha para você e você não vê saída. Eu venho te dizer que Deus está trabalhando em você. Ele não perdeu o controle da situação. Às vezes o barro é preciso ser quebrado para Deus refazer de novo. Não está perdido. Deus não perdeu o controle. Deus ainda está no controle deste cenário. Deus ainda está no controle dessa situação. Aleluias. Oh, glória. E o Senhor falou dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Aleluias, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim somos eu e você na mão do Senhor. Muitas das vezes nós nos encontramos rachados, sem estrutura, sem expectativa. Achamos que ali acabou, que não tem mais jeito. Mas é o Senhor fazendo e dizendo nessa tarde: se eu faço neste vaso, será que eu não posso fazer em tua vida? Aleluias. Eu não sei qual é a área que está quebrada, que está destruída, que está rachada, mas Deus manda te dizer que Ele vai refazer. Ele vai refazer, Ele está trabalhando e Ele está no controle. Deus nunca vai matar aquilo que Ele quer usar de novo, entenda. Muitas das vezes Ele vai permitir eu e você ser quebrado, sim, mas é Ele nos refazendo. Porque para viver o propósito tem que estar aliançado no centro da vontade de Deus. Tem que estar aliançado no centro da vontade do Pai. Então permita-se ser moldado, seja humilde o suficiente para entender que você tem que se posicionar, mas que você tem que se humilhar aos pés do Pai. E entender que é dele o controle, não é meu, não é teu.
Ei, não é na nossa força, é Ele que peleja por mim, por você. Até quando nós vamos, aleluias, querer lutar com a força dos nossos braços? Até quando nós vamos lutar com o nosso próprio entendimento? Não é esse vaso que o Senhor quer, vaso que é desobediente, que quer fazer da sua maneira, não. Deus quer um vaso humilde, direcionado, alicerçado no céu, aleluias. Quando você é chamado e escolhido, você não tem mais vontade própria, você tem que permitir viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus, quando você fala, eis-me aqui, é entender que vai ter luto, vai ter perda, vai ter renúncia. Você vai ter que abandonar os seus sonhos para viver os sonhos do Senhor. Será que você está vivendo verdadeiramente o chamado que Deus tem te chamado para fazer? Quantas vezes Deus tem te convocado para a obra e você tem priorizado, aleluia, as outras coisas, esquecendo, Rabai de canta lá e só que o Senhor tem grandes coisas para ti. É Deus nesta manhã te dizendo, ainda há tempo, ainda há oportunidade de eu te refazer de novo. É Deus te dizendo, eu ainda quero te usar de novo. É Deus te dizendo, você é meu, eu transformo, eu quebro, eu moldo, eu faço no meu tempo, na minha hora. É Deus dizendo também, se eu trabalhei na tua vida, eu trabalho na vida dos teus. Não contenda contra o poder de Deus. Não limita o que Ele quer fazer na tua história. Porque Deus tem mais para ti. Os sonhos dele são perfeitos. Os sonhos dele são melhores do que os nossos. Então entenda, levanta-te, posiciona e desce, se humilha ao pé do Pai, amém? Que Deus te abençoe, toma posse dessa palavra, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, amém? Deus abençoe.